Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Aqui seu amigo, irmão em Cristo, pastor Ronaldo Borges Leme, falando com cada um dos senhores. Que bom, que alegria e satisfação poder estar com cada um de vocês neste instante. Olha, coisa interessante é a gente estar atento para perceber as fases da vida e o tempo em que estamos vivendo. Eu quero, nesta hora, dizer a todos vocês que este é o tempo de nós todos permanecermos firmes, aguardando a bem-aventurada esperança. Tá bom? Então, este é o tempo de nós permanecermos firmes, aguardando a bem-aventurada esperança. Paz do Senhor, Alexia. Paz do Senhor. Nós precisamos entender de verdade o tempo, analisarmos e observarmos. Nós vemos que todos os heróis da fé, mesmo não tendo pleno conhecimento do que de verdade viria a ocorrer no futuro, mas todos eles conservaram-se firmes na presença de Deus, guardando e preservando a bem-aventurada esperança. Olha, tenha certeza, o que há de vir virá e não tardará. Isto você nunca pode duvidar. De forma alguma você pode duvidar desta maravilhosa graça, tá bom? Sabendo que a nossa salvação, a salvação daqueles que creem no Senhor, está agora mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, nós vamos ver lá no livro aos Hebreus, no seu capítulo de número 11, seu verso de número 39 e o verso de número 40, a seguinte palavra: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nós vemos aqui a epístola aos Hebreus, no seu capítulo 11, sendo encerrada, e o escritor explicando para nós que os servos de Deus do Antigo Testamento, mesmo não tendo conhecimento exato de como se daria o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus, mesmo assim, eles alcançaram bom testemunho. Por que eles alcançaram o bom testemunho? Pois eles possuíam a fé em Deus e na sua palavra, conforme o conhecimento que eles tinham recebido. Eu quero aqui destacar que estes santos homens de Deus, mesmo não tendo conhecimento exato de tudo quanto viria a acontecer, mas eles creram, sabe? E nós, nesta época,
temos as Escrituras Sagradas impressas em nossas mãos. Temos o acesso à informação bíblica, né? E nós temos aí, tendo este momento, onde nós estamos ouvindo, né? E temos a informação bíblica, e nós devemos, de verdade, crer que recebemos o Evangelho de Jesus Cristo e crer que nós somos templo do Espírito Santo. E eu quero lhe perguntar, e aí, você está aguardando firmemente, fielmente, a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança? Está com fé permanecendo? Porque eu quero dizer a você que nós precisamos guardar a fé até o final. Até o final. Não adianta guardar a fé por 10 minutos, ou por 1 hora, ou por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos. A Bíblia fala assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É necessário que todos nós possamos aguardar tranquilamente, crendo no Senhor, a bem-aventurada esperança. Aguardarmos de verdade a vinda do Senhor Jesus. E devemos nos manter fiéis, porque nós precisamos guardar a fé até o final de tudo. Tudo nos mostra que Cristo já volta e breve Jesus voltará. Tudo está sinalizando para nós que Jesus está para vir buscar o seu povo zeloso, especial e de boas obras. Mas este povo, ele precisa guardar a fé até o final. Por que devemos guardar a fé até o final? Para a conservação de nossa alma. Não tem outra forma de conservarmos a nossa alma firme e constante na presença de Deus sem fé. Então, precisamos guardar a fé, termos fé, exercitarmos a fé para que a nossa alma seja conservada. Isto está em Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 37, 38 e 39, eu quero ler para vocês. Diz assim, porque ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, você olha, você observa aqui que todos nós precisamos guardar a fé até o final, para que nossa alma esteja em plena conservação diante de Deus. Os ímpios, os desonestos, os desordeiros, os baderneiros, os inconstantes, não são assim.
eles se retiram para a perdição porque deixam de andar por fé, deixam de viver pela fé e passam então a andar nos seus próprios caminhos para realizarem seus deleitos, seus prazeres, que não obstante, não se assustem, que muitas das vezes esses deleites, esses prazeres são de verdade um ato de rebeldia contra o Criador dos céus e da terra. Mas os que se retiram para a perdição, eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles não estão conservando a sua alma, não mantêm a fé e não querem nem saber de conservar a sua alma. Aqui em Hebreus capítulo 10, do verso 37 ao 39, o escritor, ele procura exortar a cada um de nós para que nós não venhamos nos deixar ser abatidos com a perseguição e nem com as atividades do dia a dia. Nós precisamos perseverar, pois se nós perseverarmos, seguramente nós teremos o cumprimento da profecia acerca da volta de Cristo como real em nossa vida, e nós não seremos apenas espectadores, nós não seremos espectadores desta profecia. O que é isso? Aqueles que sabem que vai acontecer e serão igual aquelas pessoas que assistem aos filmes, apenas assistem, mas não participam. E por que não irão participar? Porque não conservaram a alma, não conservaram a alma, isto não guardaram a fé até o final, e aí vão ser meros espectadores, vão apenas assistir. Mas nosso Deus, o Deus eterno que nós servimos, Ele tem nos chamado para quê? Para sermos alguém que de fato e de verdade venha a ser participantes. Para ser participante deste grande acontecimento que é a volta do Cristo ressurreto para buscar a sua igreja, para que nós possamos termos de fato e de verdade o direito de adentrarmos aos céus, nós precisamos o quê? Viver pela fé. Nós precisamos o quê? Permanecer firme, aguardando a bem-aventurada esperança, e precisamos ficarmos firmes até o final, conservar a nossa alma e nos abster de toda a impureza, de toda a obra de malignidade, sabe? Você, eu, todos nós precisamos também entendermos que, além disto, nós precisamos continuar batalhando pela fé, porque tem gente que deixa no meio do caminho de batalhar pela fé. Até continuam batalhando, Alexia, até continuam batalhando, Silvana, mas não batalham pela fé, batalham
pelo seu próprio entendimento, Arildo. Batalham pela sua própria força, esquecem de batalhar pela fé. É de suma importância salientar e dizer a todos vocês que estão aí nos acompanhando nesta oportunidade, que para nós nos mantermos firmes, sendo soldados aptos para adentrarmos nas mansões celestiais, precisamos usar a ferramenta, a arma certa. Nós não podemos, de forma e de modo algum, sermos o quê? Sermos negligentes. Nós não podemos sermos desertores. Nós não podemos ser mercenário. E existe muitos mercenários. Por quê? Porque estão batalhando. É verdade, estão batalhando, mas com a ferramenta e com a arma errada. As Sagradas Escrituras nos afirma que nós precisamos continuar batalhando, mas batalhando pela fé. Os desertores, os que pularam para o caminho oposto, continuam batalhando, mas estão batalhando com a arma errada, com as armas da carne. Nós batalhamos e devemos perseverar batalhando pela fé. Eu quero ainda elucidar um pouco mais junto com vocês, dizendo algo. Não podemos sermos mercenários. Os mercenários, eles não usam a fé, Silvana. Eles não usam a fé, irmã Guiomar. Eles não usam a fé, presbítero Arildo, irmã Alexia. Eles não usam a fé. Os mercenários, eles usam a carne, a carnalidade. Mas os soldados, tem até aquele belo e maravilhoso hino da harpa cristã: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus. E com o que nós batalhamos? Batalhamos pela fé. Há muita gente batalhando, estão até na guerra, mas estão na guerra com a ferramenta errada. Deixaram a fé de lado, começaram a seguir a lógica, começaram a seguir aquilo que somente a ciência diz. Se bem que, se fôssemos andar por aquilo que de verdade, de fato, a ciência diz, a ciência ela deixa transparecer clara e objetivamente que existe algo além da imaginação humana, que eles chegam até dizer que é uma força, não é? E a ciência nos faz entender que existe uma força suprema. E a Bíblia nos revela que nós devemos batalharmos pela fé. Eu quero ler com vocês, aqui para vocês, um texto no livro de Judas, capítulo de número 3, Judas, livro de Judas, e o verso 3. Judas não tem o capítulo, é uma carta pequena, é verdade, mas olha o que diz aqui, acerca de batalhar pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos
e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o servo de Deus, Judas, está escrevendo e falando aos santos servos de Deus que há uma necessidade de exortação para a igreja de Deus acerca da batalha espiritual. E a batalha espiritual não pode ser encarada com uma batalha natural. A batalha espiritual, ela tem que ser encarada como uma batalha muito, vamos dizer assim, séria. E nesta batalha, não necessariamente vence aqueles em que usam qualquer tipo de ferramenta. Não, esta batalha é uma batalha que devemos batalhar pela fé, que uma vez foi dada a nós, servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza, a prova daquilo que se espera. Então, a expressão fé, neste texto bíblico aqui, se refere a todo o corpo de verdades do Evangelho. Ou seja, Silvana, nós precisamos batalhar com as doutrinas bíblicas, sabe? Tem muita gente batalhando, mas com as doutrinas mundanas. Há muita gente batalhando com as doutrinas desta vida, seculares, enquanto nós podemos entender que a fé é que faz a diferença. A diferença e o conteúdo da fé é extraordinário, porque a fé, ela é cristocêntrica, a fé, ela é bíblica. Então, salientar a todos vocês, nesta oportunidade, a batalhar, a continuar a batalhar, mas não pelos métodos aí que o mundo propõe. Batalharmos de verdade pela fé, com fé, ousadamente, sairmos para a batalha e nos revestirmos das doutrinas bíblicas, de verdade, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estarmos firmes e resistirmos às astutas ciladas do diabo, porque nesta batalha alguns acham que ganham a batalha com a lógica humana, mas engana-se. Muita gente vai deixar de ganhar de verdade o troféu que é a coroa da vida, vai deixar de ganhar a identidade do céu, que é aquela pedrinha branca com o novo nome. Por quê? Porque batalharam, verdade, batalharam, mas não batalharam pela fé. Deixaram a fé de lado, deixaram a fé no meio do caminho. Há um texto muito lindo que vocês todos sempre veem eu dizer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, há outro texto extraordinário que fala que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, nesta batalha nós devemos, de fato e de verdade, deixarmos
a nossa arrogância de lado, deixarmos a nossa vontade de lado, deixarmos os nossos desejos de lado e fazermos o que de verdade Deus deseja que nós façamos. E, sabe, nós só conseguiremos fazer aquilo que o nosso Deus deseja e tem vontade que nós façamos se nós tivermos fundamentados nas doutrinas bíblicas, se nós estivermos, como aqui eu posso dizer, batalhando pela fé que uma vez me foi dada, é o hino também da harpa cristã, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Não vai ganhar a batalha de fato, de verdade, com alguém que está batalhando sem fé. Tem gente ganhando batalha sem fé, pela lógica, mas pelas as ferramentas humanas. Mas eu quero aqui tecer um simples comentário para você entender. Você já viu aqueles profissionais da área do esporte, os profissionais da área do esporte que são pegos no antidoping, não é? Os profissionais da área do esporte que são pegos no antidoping. Porque o que acontece? Quando este profissional ele ganha um troféu, ou quando ele ganha uma competição, quando ele ganha algo, mas ele é pego no antidoping, então ele perde o quê? Ele perde a medalha, ele perde o troféu, ele perde, vamos dizer assim, a Olimpíada, se ele foi ganhador na Olimpíada, não é? Então ele vai perder, porque ele foi pego no antidoping. Mesma coisa vai acontecer, muita gente ganhando batalha, mas não estão vivendo uma fé cristocêntrica, estão aí batalhando pelo seu próprio ego, vamos dizer assim, em meio à formação de quadrilha, até mesmo dizendo, são os quadrilheiros da fé, e não são, de verdade, os batalhadores pela fé. Não são pessoas que batalham pela fé, só que serão desmascarados. Embora hoje, no tempo atual em que nós estamos a viver, todos nós estamos tendo que viver com máscara, mas muita gente, fazendo aqui um paralelo, serão desmascaradas, porque batalharam, lutaram, guerrearam, até ganharam, mas o que aconteceu? Não batalharam pela fé, usaram a ferramenta errada, usaram a mentira para ganhar, usaram a inverdade para se dar bem, fizeram acordos conchavos que não era para ter feito. Você vê Saul perdendo algo que poderia, como diz a palavra, o Senhor poderia confirmar o trono de Saul naquele dia, o seu reinado, mas Saul, por que perdeu? Porque no dia do exame do antidoping, sabe o que aconteceu? Ele
preferiu, ele tinha feito aquilo que brilhou nos seus olhos, aquilo que ele achava belo aos seus olhos, mas em contrapartida, ele desagradou ao Deus Todo-Poderoso. E então você vai observar claramente que Saul, ele não matou quem Deus havia dito que era para matar. Saul não fez aquilo que de fato, de verdade, Deus havia mandado ele fazer. Deus havia dito que era para ele viver pela fé, mas quando ele viu aquele montão de ovelhas, ele disse assim: eu vou me enriquecer, eu vou matar tudo isso para jogar tudo na vala comum? Não, vou separar algo para mim. E você percebe claramente que ele preferiu terminar aquela batalha que ele tinha começado pela fé, mas ele preferiu terminar aquela batalha pela carne, seguindo a lógica da carne. Você, eu, todos nós precisamos iniciarmos as batalhas da vida batalhando pela fé e devemos continuar batalhando pela fé, para que quando venhamos a terminar a batalha, estejamos terminando a batalha também pela fé. E foi isto que aconteceu com Saul? Não, Saul começou pela fé, debaixo de uma ordem divina, mas preferiu terminar a batalha debaixo de uma ordem humana. Preferiu ficar debaixo da autoridade de um grupo de pessoas, dizendo: olha, não é preciso matar o rei, não é preciso matar as ovelhas, e se o Senhor não fizer isso, aí vai ficar estas grandes quantidades de ovelhas, e o Senhor não matando o rei nem a princesa, mas fazendo deles seus escravos, vai demonstrar para todo mundo o tamanho e a sua grandeza. Olha, digo a você, muitas das vezes, batalhar pela fé não vai trazer para nós grandes status, vai, na verdade, deixar a gente, muitas das vezes, em condição de humilhação. Mas lembre-se do que a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados, aqueles que a si mesmo se humilhar serão exaltados. Entretanto, aqueles que a si mesmo se exaltar serão humilhados. Eu estou declarando aqui com base bíblica para todos vocês que estão me acompanhando neste momento de devocional. Olha, não deixe em hipótese alguma, de maneira nenhuma, de batalhar pela fé. Olha, seu esposo pode dizer: deixe de batalhar pela fé, siga a lógica. Sua esposa pode dizer: deixe de batalhar pela fé. Esse negócio de fé nunca levou ninguém a lugar nenhum. Mas você tem que olhar para o seu esposo, você tem que olhar para a sua esposa, você tem que olhar para o seu filho, para o seu vizinho, olhar para todos aqueles que estão vindo contra você e falando: olha, para você ganhar esta batalha, você tem que deixar a fé de lado, sabe? E tem que se vingar, não é? Você já viu esta? Para você ganhar esta batalha, muitas das vezes eu tenho ouvido este tipo de insinuação, este tipo de ensinamento: pastor, é só o senhor deixar de agir pela fé e se vingar. Ora, muitas das vezes Deus vai colocar pessoas na palma de sua mão para que você possa, até mesmo se você quiser,
dar cabo da vida daquela pessoa, dar cabo do fim, dar fim ao ministério daquela pessoa, mas nós somos chamados para sermos bons soldados, soldados que batalham pela fé. E a fé, ela se sujeita à autoridade dos céus. A fé, ela é sujeita a Deus e não aos homens. Nem tampouco a fé, ela é sujeita aos desejos do coração. Pelo contrário, a fé, ela é sujeita às vontades de Deus. A fé, ela é algo transcendental. A fé sujeita à palavra de Deus. E então nós precisamos, como igreja do Senhor, permanecermos firmes, aguardando a bem-aventurança e batalhando pela fé. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós temos que continuar nos edificando. Você não é um ser totalmente acabado, não, você é alguém chamado por Deus para continuar a edificação, sabe? Você vai observar aqui que nós precisamos, ainda no livro de Judas, no seu verso de número 20, o escritor dizendo assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Ah, que coisa interessante, meus nobres amigos e irmãos. Nós somos amados de Deus e somos chamados por Deus para continuarmos edificando-nos a nós mesmos, sobre a nossa santíssima fé. Como é que nós temos esta fé santíssima? A fé santíssima, ela é a revelação cristã transmitida pelos apóstolos, e para nós neste tempo ela é manifesta através da leitura da palavra de Deus, e da pregação expositiva, da palavra de Deus. É por isso que a própria palavra diz que a fé, ela vem pelo o ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E então o cristão, ele deve estudar, irmã Maria Modesto, meu cunhado Genilson de Oliveira. Nós devemos continuar nos edificando na fé santíssima. Devemos continuar estudando as Santas Escrituras para que a edificação nossa seja contínua e para que nós possamos crescer e termos utilidade no reino de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, irmã Alexia, irmã Silvana, nos diz assim, que crescei na graça e no conhecimento. Tem muita gente que deixou de crescer na graça e no conhecimento. E quando a gente deixa de crescer na graça e no conhecimento, irmã Alexia, irmã Maria Modesto, irmã Silvana, quando a gente deixa de crescer na graça e no conhecimento, irmã Cida Mínguas, então o que acontece? Nós nos tornamos alguém sem utilidade no reino. Somos pessoas
sem utilidade para outras pessoas, porque nós deixamos de sermos edificados, deixamos a edificação, por exemplo, para que vocês todos possam entender. A Silvana mora na sua casa, a irmã Maria Modesto também mora na casa dela, a irmã Alexia também mora na sua casa. A casa é uma casa edificada, não é verdade? Mas todo o tempo vocês continuam fazendo o quê? Promovendo reformas na casa, edificando a casa. Se a casa tem uma pequena rachadura, o que é que vocês fazem? Vocês vão lá e promovem o quê? A reforma, uma reedificação. A casa passa pela pintura, se acontece de se criar um mofo, vocês vão lá e promove o que? Algo, a reedificação, fazem ali o rejunte no piso e entre outras coisas mais, sintetizando, falando em miúdos, trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão edificando a própria casa. A nossa casa, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, precisa, irmão Alan Gomes, servo de Deus, continuadamente passar pela grande reforma de edificação. A paz do Senhor, Alan Gomes, Deus lhe abençoe. Então, é necessário que eu e você venhamos, como diz aqui no livro de Judas, no seu verso de número 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, sabe? Porque muita gente, muita casa desmoronou, sabe? Porque muita casa caiu, sabe? Porque muita casa está com teia de aranha, rachada, impossibilitada de ser habitada. Irmã Solange, Ágila Ronaldo Oliveira, glória a Deus. Sabe por quê? Muita casa está sendo demolida. Por quê? Porque não fizeram a reforma. E como eu sempre digo, e eu torno a dizer aqui mais uma vez, que é por isso que as Sagradas Escrituras diz clara e sistematicamente para nós, assim: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. É igual quem não cresce na graça e no conhecimento, não tem transformação moral. É como se você estivesse vendo aí, sabe, aquela casa que está com rachaduras e a pessoa continua morando lá. O telhado está envergando, está para cair, e a pessoa não provoca a reforma. A nossa vida espiritual é a mesma forma. A minha casa, a sua casa, a nossa casa precisa passar pela reforma, precisa ser edificada. Obrigado, irmão Alan Gomes. A nossa casa precisa passar pela reforma, sabe? Não é porque eu, por exemplo, sou servo de Deus Altíssimo e aceitei ao Senhor Jesus, ou no meu caso, nasci em berço evangélico, e então vou deixar a minha casa de qualquer forma. Não, eu, você, nós
todos nós precisamos edificarmos a casa. E como é que acontece a edificação? Eu preciso ser repetitivo para que você possa compreender. A edificação, a reforma, o crescimento é através do estudo sistemático da palavra de Deus. Então, todo cristão, ele deve estudar as santas escrituras para que ele possa crescer e ter fé e ter uma utilidade para com as pessoas que estão à sua volta. E assim sendo, ele tem a fé santíssima. A casa dele está em constante reforma. A casa dele está em constante, é verdade, vamos dizer assim, limpeza, em constante faxina, está sempre tendo reparos. Então, esta casa, vem a chuva contra ela e ela não cai, vem o vento contra ela e ela não cai. Esta casa, os moradores, os sem-tetos da vida, que são os espíritos malignos, vêm contra esta casa, mas esta casa é uma casa que é habitada por o Santo Espírito. E então, o Espírito Santo está nesta casa e, assim sendo, esta casa, ela sempre vai ser habitada pelo Espírito Santo. Agora, se nós deixarmos, eu quero deixar aqui bem claro para você, se nós deixarmos a nossa casa de qualquer jeito, então o primeiro a sair da nossa casa espiritual é o quê? O Espírito Santo. E uma casa que não tem o Espírito Santo, uma casa em que o Espírito Santo não habita, o que é que acontece biblicamente? O que é que a Bíblia revela que acontece com esta casa? Esta casa, ela vai se embora, por quê? Porque acontece que esta casa passa a viver debaixo de bagunça. É exatamente isso. Esta casa passa a viver debaixo de bagunça, debaixo de uma desordem, porque a Bíblia fala que um espírito maligno chegando numa casa e vendo que aquela casa ela está inabitável, ela não tem habitação, o Santo Espírito de Deus não habita nela, então este espírito maligno ele sai, vai e busca mais 7 espíritos, e isso mesmo, ele chama mais 7 amigos piores do que ele. Não é amigos igual a ele, não. É amigos, são espíritos piores do que ele. E chama para esta casa. Você entendeu? Porque existe demolição de templos aí, espiritualmente falando, porque esses espíritos malignos, Alexia, esses espíritos malignos, Silvana, olha, isto aqui que eu estou falando para vocês, não está no Google não, viu? Isto aqui que eu estou falando para vocês, não está no Google não, isto aqui é revelação divina, herdada pela leitura da palavra e pela, vamos dizer assim, pelo estudo sistemático da escola bíblica dominical. Então, esse espírito maligno, Silvana, Alexia, irmã Maria Modesto, esse espírito mal, ele sai, ele vê que a casa está desocupada, ele vê que o Espírito Santo saiu da casa, porque esta casa deixou de ser edificada, deixou de passar pela reforma. Então esse espírito maligno sai e ele chama 7
piores do que ele. 7 espíritos piores do que ele. E aí, Silvana, aí, Janilson, aí, irmã Alexia, o que é que acontece? Acontece a demolição daquela casa. Por quê? Porque aqueles espíritos que adentraram são possuidores de destruição, de catástrofe. É por isso que você vê muita gente perecendo. Por quê? Porque deixaram de crescer na graça e no conhecimento, e então, por deixarem de crescer na graça e também no conhecimento, a casa deixou de ter o habitante extraordinário que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele habita em casa que está em constante reforma, em casa que está em constante edificação, em casa que está em constante, vamos dizer assim, movimento, no constante, vamos assim dizer, hábito, no constante hábito de ler as Escrituras, de observar as Escrituras, de ouvir alguém centrado, aquele alguém que fala de verdade a palavra, sabe? Que ensina com o espírito ensinador, não com o espírito vingador, porque você tem observado que tem muita gente que tem o espírito de vingador e não o espírito de ensinador. São pessoas que, na verdade, estão possuídas pelo espírito mal. E aí você começa a dar ouvido a estas coisas, então você deixa a edificação, você deixa de se edificar, você começa a viver uma vida de forma relaxada, uma vida relaxadamente. O que aconteceu, do jeito que veio, fica, do jeito que está, permanece, mas e aí o que acontece? Voltando lá, presta atenção, o espírito maligno, ele vem e constata que a casa está desocupada, e ele sai para fora e busca 7 espíritos piores do que ele. E aí começa o sistema de demolição daquela casa. E aí, por isso que a Bíblia fala, e os últimos atos desta pessoa são piores do que lá no início, entendeu? Então, é suma importância nós edificar a nós mesmos, pelo constante e pelo sistemático, e eu posso dizer para você que é exaustivo o fato. Você pode olhar um pedreiro, Silvana, um construtor, ele não consegue trabalhar sem suar, não é, Alexia? Ele sua, ele tem que empreender esforço, ele vamos dizer assim, tem que ralar bastante. É para isto que Deus tem nos chamado, para o constante e sistemático trabalho de edificação de nós mesmos. Veja, se eu me edificar pela fé santíssima, então eu poderei ser útil para você. Eu poderei, como diz aqui, ter, como eu já disse aqui para você,
Eu serei de utilidade pública. Eu serei de utilidade pública. Silvana, Alexia, irmã Maria Modesto, sabe por que muita gente não tem sido pessoas de utilidade pública para os seus semelhantes? Porque deixaram de edificar a si mesmos. E é necessário, sabe, eu ter aquele cantinho especial entre eu e Deus para a oração. É necessário eu ter tempo para ler as Sagradas Escrituras, herdar conhecimento. Como é que eu herdo conhecimento? Eu herdo conhecimento ouvindo alguém que é edificante, para que eu possa ser edificado, comprando livros, tendo acesso a livros de pessoas que são edificantes, que são pessoas que estão na fé santíssima. Pastor, eu não tenho condições de comprar livros. Então, você tem condições, né? E você tem a internet aí, você tem condições de ouvir gente séria, gente honesta, gente que tem fé santíssima, para transmitir para você palavras benéficas, a fim de que você possa, sabe, pegar a picareta na mão, exatamente isso, pegar um martelo e ir se moldando o seu caráter com a ajuda do Divino Espírito Santo e provocando as reformas necessárias para que você possa ter graça de abrir a boca e de verdade as pessoas constatarem que você é templo do Espírito Santo. Ora, por exemplo, Silvana, Alexia, a irmã Maria Modesto, percebe, nós temos lá o templo da nossa igreja, não é verdade? Temos lá o templo, a igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, tem lá. Mas vocês podem ter notado e observado que o que é? O templo ele passa por constantes, de tempo em tempo, o templo passa por constantes reformas. É ou não é? Edificação, reedificação, para que não aconteça para que não aconteça que o templo venha a ruínas. Então, se nós deixarmos, se nós deixarmos de, como diz aqui em Judas 20, se nós deixarmos de nos edificar a nós mesmos pela santíssima fé, orando no Espírito, então o espírito maligno vai chegar, vai meter, vamos dizer assim, o pé na porta do nosso templo, que é eu e você, vai meter o pé na porta do templo, e aí vai ser tarde demais, porque vai constatar que o Espírito Santo não está mais no templo, e aí ele vai sair e ele vai pegar, ele vai pegar 7 espíritos piores e vai trazer para dentro e vai derribar o templo, literalmente. É por isso que você vê aí muitos templos destruídos. E quando, deixa eu passar o caminhão aqui, o caminhão acabou de passar aqui, e quando você vê esses templos destruídos, destruídos porque alguém pode falar, foi destruído por causa de uma palavra contrária. Não, foi destruído porque o espírito maligno achou a casa vazia, achou o templo vazio,
Veja bem, quando, Silvana, veja bem, deixa aqui, Alex, eu explicar para você. Quando eu falo alguma palavra que você não gosta e que lhe ofende, você tem uma fé santíssima, você tem que ter a fé santíssima em Deus, mesmo que você se sinta ofendido, mesmo que você se sinta ofendida, você possa ter fé, a fé santíssima de dobrar os seus joelhos, de clamar a Deus e de pedir a Deus perdão, para que Deus venha dar graça para que você também possa perdoar aquilo que você se sentiu ofendido. Veja bem, eu já contei a alguns de vocês que me seguem, que me acompanham, tanto aqui pelas mídias sociais e também lá na igreja, eu já contei algo aqui e eu vou tornar a contar, que é oportuno para esta ocasião. Minha mamãe, missionária Nilza, uma certa feita, ela se sentiu ofendida por uma palavra de alguém, por alguém ter falado uma palavra contra ela. Ela se sentiu ofendida. E então, mamãe conta que ela saiu do culto e ela foi ofendida. Ela se sentiu ofendida no hall da igreja, sabe? No hall da igreja. E aí ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, pelo caminho, ela foi amargurada, brava com aquela pessoa. Não, vamos dizer assim, amando aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ofendeu a ela. Ela se sentiu ofendida, E então, ela, como diz aqui a nossa irmã Maria Modesto, ela queria ser guiada na verdade do Evangelho. Ela queria ser ensinada por Deus. Ela chegou em sua casa no caminho amargurada. Quando ela chegou em casa, se sentia ainda amargurada. Antes dela dormir, antes dela deitar, ela foi orar. E naquela época, o pastor Adão, trabalhava no período da noite, das 10h40 da noite até as 6 da manhã. Então mamãe ficava sozinha. Mamãe colocou eu, o Edinaldo, a Graziela para dormir. E mamãe então foi começar a ler alguns livros. Mas sabe, a fisionomia daquela pessoa sempre vinha na mente dela. Ela foi querer dormir e não conseguia dormir. Então, ela dobrou os joelhos. E ela percebeu que ela precisava de uma mudança no coração dela. Ela precisava que o coração dela fosse edificado naquela época para que ela pudesse liberar perdão. E então, ela começou a orar e falar para Deus: Deus, eu sei que do jeito que está aqui acontecendo, se o Senhor voltar, eu não subirei, porque eu não consigo perdoar a fulana, meu coração está tapado, e eu preciso que o teu Espírito Santo não se ausente de mim. Eu não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me der graça para que eu possa ter a graça de perdoar esta pessoa. Sabe o que aconteceu? Mamãe ficou ali alguns minutos. Mamãe então, sabe quando você está de joelho e você até cochila? Mamãe cochilou. Quando mamãe voltou em si, ela estava de joelho. Ela lembrou, fez o exercício, lembrou da fisionomia da pessoa, e ainda aquele sentimento de maldade estava sobre ela. Ela tornou a ficar ali orando. Num dado momento, ela
então conseguiu liberar perdão. Ela conseguiu liberar perdão. Entende, Silvana? Aquele Alexia, entende por que Jesus, uma certa feita, falou para Pedro? Isto aqui que eu estou falando para vocês, não tem no Google. Isto aqui que eu estou falando para vocês é conhecimento herdado e que eu estou transmitindo para vocês. É muito forte. Entende por que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar contra ti, mas eu roguei ao Pai para que não deixe. Eu entendo aqui que naquele dia Satanás pediu para cirandar também contra a minha mamãe, mas o Senhor não permitiu. Porque se o Senhor tivesse permitido também Pedro, naquela época, ser estraçalhado por Satanás, porque o Espírito do Senhor estava longe de Pedro. E é por isso que eu estou a dizer para você, você tem que ser confrontado pela palavra a liberar perdão, a ser alguém que perdoa, a ser alguém que ama ao próximo como a si mesmo. Mamãe diz que quando ela levantou, ela viu a fisionomia daquela pessoa e ela se sentiu em paz, ela se levantou, agradeceu a Deus, se levantou, deitou e dormiu tranquilamente. Dizer a você, nós precisamos sermos sistematicamente confrontados pelo estudo da palavra de Deus, a crescer em graça e conhecimento para que nós possamos liberar perdão. Porque nós vivemos em uma época que, se por exemplo, eu olhar torto para Silvana, muitas das vezes, ou para Alexia, é motivo de já dizer, eu vou sair da igreja por causa que o pastor olhou torto para mim. Para quem de fato e de verdade está fundamentado na palavra, sabe que isso é historinha de carochinha. Por quê? Porque a fé santíssima faz a gente exercer o exercício, aprofundar no exercício de perdoar um ao outro, até porque o texto da oração, a oração modelo diz: perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, deixa eu dizer algo para você, para nós encerrarmos este momento aqui, em que a minha esposa está falando, o almoço está pronto, papai com a mãe aqui está a almoçar, então vamos lá, para nós encerrarmos aqui este momento tão edificante, tão extraordinário. Quando a pessoa não consegue perdoar, um olhar mais, vamos dizer assim, grosseiro, uma palavra mais enérgica, significa dizer que esta pessoa já perdeu o Espírito Santo, e daqui a pouquinho esta pessoa vai sair da presença de Deus, de fato, de verdade, porque o espírito maligno vai chegar e vai chutar a porta do templo espiritual e vai constatar que lá no interior não tem mais a presença do Espírito Santo, porque se tivesse a presença do Espírito Santo, esta pessoa perdoaria, reconheceria também as suas pecaminosidades, amaria ao próximo como a si mesmo e viveria em comunidade, dando glória ao nome do Senhor.
Então, vamos, dia após dia, edificarmos uns aos outros, mas para edificarmos uns aos outros, aqui que está tanto também o detalhe da coisa, irmã Silvana, irmã Alex, tem muita gente querendo edificar os outros, mas se esquecendo de edificar a si mesmos, a si mesmo. Então, necessário se faz edificar-se a si mesmo em oração, orando em todo o tempo, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a qualquer hora desta, o que há de vir, virá e não tardará. Cristo Jesus breve virá buscar a sua igreja, e bem-aventurado é o servo que, quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor achá-lo fazendo assim, orando, jejuando, consagrando, perdoando, amando ao seu próximo como a si mesmo e batalhando pela fé e não pela lógica humana. Quem batalha pela lógica humana, vinga-se. Quem batalha pela lógica humana, não ama o seu próximo, ama a si mesmo. O seu próximo deixa de lado, mas em nome de Jesus, receba esta palavra e que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, tá bom? Qualquer hora dessa a gente volta com mais palavra da parte de Deus para o seu coração, não se esquecendo que eu estou orando por você e peço que você ore por mim. Muito obrigado, irmã Maria Modesto, por permanecer. Muito obrigado, irmã Alexia e os demais irmãos que eu não tenho conhecimento aqui, porque o rosto de vocês não estão aqui, mas que vocês estão aí assistindo, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Andréia de Oliveira. Beijo no coração. A qualquer hora desta nós voltaremos no plantão da fé. Tchau, tchau.